Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Irmãs, na semana passada nós já tivemos assim uma prévia dos estudos que nós teremos, né, nesses 2 meses e meio a seguir, né, que nós vamos estar falando a respeito dos 10 mandamentos, da lei do Senhor. Né? E semana passada nós já tivemos, né, uma explanação a respeito, né, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E hoje nós estaremos dando continuidade e falaremos a respeito do primeiro mandamento da lei de Deus. E a nossa leitura, a nossa lição de hoje, né, na nossa reflexão, ela tem por título: Há um só Deus e um Deus que nos ama. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, Criador de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, Tu és um Deus absoluto, Tu és um Deus, Senhor, que é supremo, Tu és um Deus, Senhor, que nós não temos nem definição. Por quê? Porque Tu és grandioso demais. Pai querido, Deus santo, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nós. Enche-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, a cada dia meditarmos na Tua palavra, que é a expressão viva, Senhor, da Tua vontade para conosco. Pai querido, Deus de amor, Te agradeço pela vida de cada uma de nossas irmãs, pela vida de cada uma e das suas famílias, Senhor. Que a cada dia a gente venha, Senhor, nos alimentar desse tesouro maravilhoso que é a Tua palavra. Que os Teus ensinamentos fiquem gravados em nós, que possamos observar não somente a Sua palavra, mas praticá-la a cada dia. Enche-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai querido, Deus de amor, fica conosco, fale aos nossos corações, que sejamos, ó Deus, realmente conduzidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado por tudo. Essa é a oração que faço e a faço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, eu começo essa reflexão de hoje com uma pergunta. Como foi que o povo de Deus foi parar no Egito? Pensaram? Eu sei que vocês sabem a resposta, não é? Bom, vamos caminhar um pouco e vamos retroceder, né? Vamos, assim, através da história, saber, né, o que o Senhor preparou, né, para o seu povo, como Ele, né, instituiu o povo de Israel como seu povo, aquele povo que realmente, né, foi levantado para resplandecer a glória do Senhor. Bem, isso começa lá no capítulo de Gênesis, né? No capítulo 12, mais ou menos, quando Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Nós já sabemos, né, dessa passagem, né? Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. E Abraão creu no Senhor e saiu, como nós sabemos, né, nos relatos bíblicos. E ali, né, Deus faz a Abraão uma promessa, né? Deus tira Abraão de uma nação, de um povo idólatra, um povo que, né, servia, cultuava muitos deuses. E Deus tira ele dali, daquele povo, não é? E leva Abraão, e Abraão vai dar lá em Canaã. E ali Deus mostra a ele, Deus faz com Abraão uma promessa. Deus faz a Abraão uma promessa e diz para ele que, né, faria dele uma grande nação. Então eu creio, irmãs, que ali, né, Deus já havia, né, olhado para Abraão, separado Abraão daquela terra e, né, Deus faria ali, através de Abraão, né, uma grande nação. Abraão, como nós sabemos, não tinha filhos,
não é? E ali, né, com todo o passar do tempo, Abraão, né, Sara, que é a esposa de Abraão, dá à luz a Isaac, né? Porque Isaac foi o filho da promessa. Abraão teve até outros filhos, né? Mas Isaac era o filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido ao casal Abraão e Sara. Bem, Isaac nasce, né, como nós sabemos, e ali o que acontece? Isaac, ele tem 2 filhos, não é? Ele tem 2 filhos, ele tem Esaú e Jacó. E como nós sabemos, né, de todo o relato bíblico em que Esaú, né, desprezou a primogenitura, que era um lugar de honra numa família, né, a primogenitura, o primeiro filho, ele desprezou aquela bênção, né, e trocou aquela bênção por um prato de lentilhas, como nós sabemos do relato bíblico, né, irmãs? E ali Jacó, ele teve que fugir da presença, né, de Esaú, porque Esaú, depois que caiu em si, né, ele viu a besteira que ele tinha feito e Jacó fugiu dali, não é? Jacó fugiu da presença ali da sua família e foi lá para as terras, né, dos seus parentes. E ali, né, Jacó, ele se casa, Jacó tem 12 filhos, não é? Porque ele amava Raquel e ele teve vários filhos, mas os filhos que ele teve com Raquel, né, era José e Benjamim, não é? E foram os filhos da velhice de Jacó, não é? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, né, ele teve, eu destaquei 2 filhos, né? Quais foram? Eu sei que vocês sabem. José e Benjamim, não é? E José, ele era assim muito querido do seu pai, não é? José, ele se destacava, né? Assim, no meio dos seus irmãos, não é? José interpretava sonhos, José era aquele que, né, cuidava ali dos interesses ali do seu pai. Ele às vezes até falava, né, das coisas erradas que seus irmãos faziam, né? E isso gerou no coração dos seus irmãos uma inveja muito grande. E tramaram pela vida de José. Queriam matar José, não é? Mas o que, né, o relato bíblico nos conta, que José, né, ele não foi morto. Ele foi jogado numa cisterna, não é? E depois que aqueles irmãos ali viram que estava passando uma caravana de midianitas e ismalequitas, estavam passando ali que ia para o Egito. Falaram, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vende para eles, né? Então, o que acontece? José vai parar lá no Egito. José vai parar no Egito. E aí, o que acontece? Né? Só que aquilo que eles tramavam de ser algo, né, muito ruim na vida de José, Deus converteu em bênçãos, porque Deus estava com José. Não é? Então, nós, em alguns relatos bíblicos de aulas anteriores, nós já vimos assim que Deus, né, ele estava com José. E se nós formos reportar lá para o capítulo de Gênesis, né, no capítulo 39, nós vamos ver que o tempo todo Deus estava com José. Olha só, quando José esteve na casa de Potifar, no capítulo 39, versículo 2, vai dizer assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. E lá no versículo 3 ainda vai dizer assim: Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo, né? E o Senhor dava-lhe sucesso em tudo que fazia, não é? E aí nós vamos ver, né, que lá no versículo 5 vai dizer assim: a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor abençoou, né? O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de quem? Por causa de José. Então, né, os seus irmãos tramaram, né, pela vida de José, né, que queria ver José
é morto, né? Mas Deus converteu aquilo em bênção. Sabe por quê, irmãs? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia, né, tudo que iria acontecer. Tudo foi um propósito do Senhor, não é? Para que José estivesse ali naquela nação, não é? Junto com aquele povo, não é? Então nós vamos ver, né, que ali o que aconteceu com José ali na casa de Potifar, né? Aquela mulher tramou com, né, com injúrias, né, para atingir a José, e José, não é? Ele vai parar onde? Numa prisão, porque o dono daquela casa, o seu senhor, né, entre aspas, ele ficou indignado, né, com aquilo que a esposa tramou contra José e que falou a respeito de José, e lança José na prisão. Mas o Senhor estava com José, não é? E mesmo preso, no mesmo capítulo 39, no versículo 21, vai dizer assim: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo, né, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Aonde, né, José estava, Deus o abençoava. Não é? Deus, né, via o coração de José e sabia que José era fiel ao Senhor, não é? Então, quando José está na prisão, José, o que acontece? Existem lá 2 prisioneiros também, que um era padeiro e o outro era copeiro. E eles foram e tiveram um sonho. E José interpreta o sonho, né, do copeiro e do padeiro, né? Um foi morto e o outro foi absolvido, né? Ele foi, que foi o copeiro que foi servir o rei, não é? E quando o copeiro ele sai da prisão, que vai embora, né? José, né, conversa com aquele copeiro, não é? E diz que era para ele se lembrar dele, não é? Então, aquele copeiro, ele sai da prisão e se esquece de José, não é? E José, e lá no versículo 40, desculpa, irmã, no capítulo 40, no versículo 20... Deixa eu ver aqui. 23, né, vai dizer assim: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Foi embora e se esqueceu, né? E aí, o que acontece, né? Como no relato bíblico, que nós já sabemos muito bem da história, Faraó, ele tem um sonho. Ele tem um sonho que não consegue decifrar esse sonho, não é? E aí, o que acontece? O copeiro se lembra de José, né? Que quando ele estava na prisão, José decifrou o seu sonho, não é? E aí, né, o que acontece? O faraó manda chamar, né, José, porque ninguém conseguia interpretar o sonho. E as irmãs sabem qual é o sonho, não é, de Faraó, que era o sonho daquelas 7 vacas gordas, não é? E aquelas 7 vacas magras. E as magras ressequidas engoliam as gordas e continuavam magras. E 7 espigas lindas, maravilhosas, né? E 7 espigas ressequidas, secas, né? E as 7 espigas secas, elas prevaleciam sobre aquelas 7, né, espigas bonitas. Então ele não sabia interpretar aquele sonho, ele não sabia o que é. E José vem diante, né, de Faraó. Então José chega diante de Faraó e diz assim, na palavra do Senhor, no capítulo 40, versículo... Peraí, minhas irmãs, peraí, para eu não me confundir. Capítulo 41, versículo 16, e diz assim: José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. José, né, não pegou para si, né, a glória, né, que era devida a Deus. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, não é? Ele poderia chegar e dizer assim: não, peraí, faraó, vou decifrar o seu sonho. Não.
E o que ele disse a Faraó? Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo, não é? E ali José ele vai falar a respeito daqueles sonhos. E tudo que José fala tem sentido. Deus estava com José. E aí os tempos que vão, né, vir em todas as nações da terra é um tempo de fome, não é? 7 anos seriam tempos assim de muita fartura e depois 7 anos de fome, de muita fome sobre a terra. E aí o que aconteceu? José, ele pôde, né, naqueles 7 anos de fartura, não é, encher os armazéns do Egito, não é, de grãos, não é, para que eles pudessem sobreviver naquele tempo de escassez e até vender para os outros povos, não é? E ali no Egito não teve fome. E aí o que acontece, né, para a gente encurtar um pouco, não é? O que acontece? Ali não teve fome. E ali, né, até mesmo na terra onde estava Jacó, com seus outros filhos, ali teve uma fome muito grande. E Jacó, sabendo que lá no Egito tinha fartura, Jacó manda seus filhos para o Egito para que eles pudessem comprar, né? Comprar grãos, não é? Para que eles, comida, né? Para que eles pudessem sobreviver. E ali os seus irmãos vão, e ali nós já conhecemos, né, os relatos bíblicos, e ali José vê seus irmãos, e José, né, se revela depois a seus irmãos. Há ali, né, alguma coisa que diz, vocês voltam, tragam o seu irmão menor, aquela coisa toda que nós já sabemos, mas o importante é que José, né, revela-se aos seus irmãos, e seus irmãos, eles ficam ali, né, não sabiam o que tinha acontecido com José, e José vira ali, né, daquele menino que saiu de lá, que foi vendido, ele vira a segunda pessoa do Egito, o administrador de todo o Egito. Ele só estava abaixo de Faraó, mas tudo era com José. Né? E tudo que José colocava a mão, José prosperava, porque Deus estava com José. É maravilhoso, né, irmãs? É maravilhoso uma vida com o Senhor, não é? E ali o que acontece, né? José, ele manda buscar, né, toda a sua família. Lembra-se da pergunta que eu fiz no começo, né, da nossa reflexão? Como o povo de Deus foi parar no Egito? Não é? Então, o que acontece? Ali eles vão para o Egito, né, em número assim de 70 pessoas, né? E ali eles vivem um momento assim, um tempo de paz, não é? Eles vão para a terra de Gozém, que era uma terra assim que era muito farta, onde eles poderiam plantar, porque o povo de Deus, né, o povo de Jacó ali, eles eram agricultores, né? Eles viviam do que eles cultivavam, né? Eles viviam da terra, né? Tinham seus animais, seus rebanhos. Então eles foram para uma terra ali onde era favorecida pelo rio Nilo, e ali eles puderam plantar, eles puderam, né, progredir. E também, irmãs, eles procriaram, não é? Tiveram famílias e famílias e famílias e foram enchendo a terra. E aí o que acontece? Né? Um versículo que me chama muita atenção e que eu falo muito nesse versículo às vezes, né? E Faraó não conheceu José. Por quê? Aquele faraó do tempo de José, ele morreu. José depois também morreu. E os faraós, né, os reis que vieram depois daquele faraó e depois de José, não conheceram José e não tinham compromisso nenhum com José. E o que eles começaram a ver? Que o povo hebreu, né, que era o povo de Israel, começou a se multiplicar muito. Se tornou um povo volumoso. Eles eram mais do que propriamente os egípcios. E ali eles começaram a ficar com medo, né? O faraó disse assim, olha só, daqui a pouco esse povo se torna um número tão grande
E nós não vamos ter controle sobre ele. Eles vão tomar a nossa nação e eles vão ficar com tudo. Então, o que eles começaram a fazer? Escravizar o povo de Deus. Escravizar, né, o povo de Jacó ali. E ali, nós sabemos no relato bíblico, né, que esse povo ele é escravizado. E esse povo é escravizado 430 anos. Até que, né, Moisés, né, pela mão forte do Senhor, Moisés tira, né, aquele povo da escravidão. Né? Nós sabemos ali que Moisés era do povo hebreu, não é? E ali a gente sabe que teve uma mortandade, porque os egípcios, né, ficaram, conforme eu já falei, né, eles temeram porque o povo ficou muito grande, o povo foi se numerando de uma tal maneira que eles temiam, né, que eles se rebelassem contra eles. E ali, numa loucura ali de Faraó, ele manda, né, matar os meninos que nascessem, só deixassem viver as meninas. E foi ali, né, que a mãe de Moisés, a Joquebede, ela colocou, né, assim, né, pela revelação mesmo de Deus, que isso é algo de Deus mesmo, né, que ela fizesse um cestinho, colocasse betume e colocasse o menino dentro. E ali Moisés, né, vai dar lá nas águas, levados ali pelo rio Nilo, vai dar lá, né, no pátio, lá nos jardins de Faraó, né? E a irmã de Faraó, ela pega, né, vê aquele cestinho e recolhe Moisés. E Moisés é criado depois pela sua mãe, pois nós sabemos ali, né, que Miriam, que era a irmã de Moisés, ela foi olhando, e quando a filha de Faraó, quando a irmã de Faraó, ela tira o menino das águas, ela diz, e quem vai amamentar? E Miriam está ali, eu conheço uma hebreia que pode, e trouxe a sua própria mãe. Então nós sabemos de todos esses relatos, né, irmãs? E ali, quando Moisés já está de uma idade já bem crescida, que desmamou e tudo está crescido, ela leva, né, lá para o palácio de Faraó, e ele ali é criado, né, em todas as artes ali, né, bélicas e de engenharia, de tudo, né, de liderança. Moisés, né, era bem instruído, né, na arte do Egito. E ali depois ele descobre que ele não pertencia ao povo do Egito. Ele não era um egípcio, ele era um hebreu. E ali ele começa, né, a ver a injustiça que eles estão fazendo com o seu povo. E, né, um dia lá ele briga com o egípcio e mata esse egípcio, e ele, com medo de ser descoberto, ele foge para o deserto, e é nesse deserto que ele tem um encontro com Deus. E Deus fala para Moisés, né, olha que o clamor, né, assim, a dor daquele povo chegou até a Deus, né, e Deus manda Moisés libertar esse povo, não é? E Moisés começa a dizer, Senhor, como é que eu vou? E ali Deus diz, até porque quando Moisés começa a questionar um pouco, começa a perguntar, Senhor, como é que eu vou chegar lá? Eles não vão acreditar em mim, eu vou em nome de quem? Aí, né, Deus, né, vê assim que, né, Moisés está ali hesitando um pouco, Deus vai respondendo a Moisés tudo que ele tinha que fazer, não é? E ele diz para Moisés assim, algo que me chamou a atenção, né? Ele diz para Moisés assim, eu sou o que sou, o eu sou te mandou. Né? Então nós vemos assim que, né, Moisés, ele chega ali, né, ele chega ali para libertar o seu povo, né, amando de um Deus, enviado por um Deus que é eterno. Sempre existiu. Não era um Deus, né, entre aspas, que existia lá no Egito, porque no Egito existiam muitos deuses. E é até por isso que Moisés diz, mas é em nome de quem que eu vou? Porque ainda tinha na mente de Moisés aqueles deuses que existiam lá no Egito, né? E Deus diz para ele, eu sou te enviou, não é? E ali Moisés vai, e como a gente vê, né, Moisés liberta aquele povo pela mão forte do Senhor. E aí, irmãs, aquele povo que chegou lá no Egito, né,
pela família de Jacó, que era a família de Jacó, né, em torno de 70 pessoas, sai dali em torno de 600 mil homens, só contando os homens, fora as mulheres e crianças. Então a gente viu ali que era um povo bem grande, né? E pela mão de Moisés, né? Assim, Deus, né? Pela mão de Moisés, tira aquele povo dali e ali Deus vai estabelecer uma nação, o povo seu, povo amado do Senhor, como nós nos dias de hoje, né, irmãs? Então, ali aquele povo, ele vai para o deserto. E no deserto, Deus cuida daquele povo, não é? Alimenta aquele povo, não é? Ama aquele povo, porque de dia a gente vê, né, que eles eram conduzidos por uma nuvem que ia à frente. O Senhor, ele veio e habitou ali no meio daquele povo. O Senhor grandioso, poderoso, criador de todas as coisas. Não é? Ele habita ali no meio do povo, à noite, para que, né, o frio, porque de dia no deserto é muito quente, mas à noite é frio. Então, de dia aquela nuvem ia à frente, e à noite, né, aquela coluna de fogo, né, aquecia. E ali Deus alimentou, Deus, né, deu de beber para aquele povo, Deus fez maravilhas, porque quando Deus tira eles do Egito, Deus abre o Mar Vermelho. Aonde? Em que parte da história, né, que o ser humano saiba, existiu um Deus que fez uma maravilha desta? Uma só. Aonde? Por quê? Porque os outros, eles não são Deus. Eles não são deuses criados pela mão do homem, são ídolos. Deus realmente é um, único, absoluto, maravilhoso, criador de todas as coisas, aquele que nos ama, né? Aquele que é e sempre será, aquele que vive na eternidade, aquele que não precisa, né? Aquele que não precisou de nada para existir, sempre existiu. Lá no relato, né, do livro de Gênesis, lá no capítulo 1, vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus já pairava ali, Deus já existia. Deus é, porque Deus é eterno. Para Deus não há passado, né, não há presente, não há futuro. Deus é Deus de eternidade. Deus vive na eternidade. E ali, né, Deus alimenta esse povo. Deus, né, trata desse povo, tanto é que os relatos bíblicos vão dizer que eles passaram pelo deserto 40 anos, né, mas as suas roupas não ficaram rotas e nem as suas sandálias. Deus cuidou desse povo, mas Deus, né, é um Deus que é único, conforme eu já falei, verdadeiro, e ele não divide a sua glória com ninguém. Por quê? Não existe outro. Não existe outro, os outros são ídolos. Deus é único. Então, no primeiro mandamento, porque Deus tira o povo do Egito, não é? E assim, a gente vê que, né, que Deus tira o povo do Egito, ama esse povo, torna esse povo o povo seu, para quê? Para que, por intermédio desse povo, a sua glória resplandecesse. Não é? Esse povo foi um povo tirado da escravidão, do lugar da servidão, da casa de servidão, para ser livre e cultuar realmente o Deus verdadeiro, o grande eu sou. E ali Deus dá um mandamento, né? Ali no deserto, quando Deus estabelece, nós podemos ver em todo o livro, né, de Levítico, quando Deus estabelece as leis. Por quê? Porque até ali, né, as pessoas elas faziam o que achavam melhor. Mas Deus levanta esse povo, Deus ama esse povo e Deus estabelece ali regras para que esse povo pudesse viver. Não é? Então seria um povo levantado por Deus, né, que iria viver a glória do Senhor. E ali, né, Deus, o primeiro mandamento que ele dá para esse povo é esse: não terás para si outros deuses, não é?
Deus é um Deus de amor, é um Deus de poder, mas é um Deus ciumento. E conforme eu já disse, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, Deus é o único Deus verdadeiro, é o único Deus que pode dar vida, é o único Deus que tira a vida. Ele pode tanto dar quanto pode tirar. Tudo está em suas mãos. E nós vemos assim que um Deus tão grandioso, um Deus que ele é soberano, um Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, nada foge ao controle de Deus. Gente, isso é maravilhoso. Esse Deus que é tão grandioso, que mesmo em palavras a gente não consegue explicar, exprimir a grandiosidade de Deus, ele nos ama. Ele habita em nós, nos nossos corações. Irmãs, isso é maravilhoso. E Deus sabia também, né, quando ele dá os mandamentos ali para aquele povo, ele sabia que saindo, ele estava preparando aquele povo para conquistar a terra prometida. Lembra? A terra que ele prometeu a Abraão? Aquele povo, ele estava próximo, né, a conquistar a terra prometida. Então, o que acontece? Né? Aquele povo, existia ali, né, naquele lugar, naquelas terras, povos que estavam habitando ali, mas que serviam a outros deuses, povos idólatras, não é? E aquela terra não seria assim, eu cheguei, me estabeleci. Não, eles teriam que lutar. Eles teriam, né, que conquistar aquela terra, não é? E ali Deus estabelece, dá os seus mandamentos para eles. E esse é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus com toda a força do teu coração. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei direitinho para eu dar para as irmãs. Deus ainda diz: não terás além de mim outros deuses, de jeito nenhum. Lá em Êxodo capítulo 20, né? No versículo 2 vai dizer assim: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era o quê? Escravo, né? Da terra da servidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faças para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e sou um Deus zeloso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Ele é digno de toda a glória, honra, louvor, adoração. Não é, irmãs? Isto é maravilhoso, saber que nós temos um Deus, não é, que é um Deus único e é Deus verdadeiro. E aqui, irmãs, eu até escolhi algumas passagens para que a gente pudesse um pouco mais entender esse Deus maravilhoso em que nós servimos, porque só a Ele nós devemos prestar culto. Lá no capítulo 40 de Isaías, não é? Capítulo 40 de Isaías. Não, primeiramente nós vamos a Jó, capítulo 38. Vamos ler Jó primeiro. Vamos ler Jó primeiro. Quando Jó, vocês, né, conhecem bem a história de Jó, Jó sofreu demais, não é? Jó sofreu demais, e ali vem seus amigos, e eles conversam, e eles questionam, e eles, né, querem dizer para Jó que Jó estava assim por causa dos pecados, e Deus só ouve. 38 capítulos, né? Deus só escutando. Só que Deus, né? Deus, no capítulo 38, Deus fala. Deus fala a Jó. E, irmãs, leem esse capítulo 38 todo. Esse capítulo 38, vocês vão ver assim, né, a magnitude, né? Vocês vão ver assim a glória do Senhor, né? O que esse Deus, né? O que Deus é, né? Então nós vamos ver, olha só como o que diz no capítulo de Jó, número 38, versículo 1. Eu vou ler algumas passagens, irmãs. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria?
com palavras tão ignorantes ou sem conhecimento. Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, se já sabe, né? Se já sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar, quando do ventre ele brotou, quando eu vestia as nuvens e os envolvi em escuridão profunda? Pois o convive atrás das pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse: daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar aqui. Deus é aquele que estabelece, né? É Deus que criou todas as coisas. Aonde nós estávamos, né? Conforme Deus diz ali para Jó, onde ele estava quando Deus, né, lançou os alicerces do mundo. Aonde a gente estava, né, quando Deus disse para o mar assim, ó, daqui você não passa. Gente, Deus é maravilhoso. E ali, né, Deus vai falando com Jó, vai conversando com Jó. No capítulo 38, do capítulo 38 e 39, vocês vão ver, irmãs, por favor, vocês leiam esses capítulos que vocês vão ver assim que é maravilhoso, né? E Deus vai falando, né? De onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso, afinal já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Deus falando. Irmãs, quando eu leio esse capítulo, eu fico pequenininha, porque realmente, né? Isso é para que a gente possa ver a grandiosidade do nosso Deus. Irmãs, leiam este capítulo 38 e 39 de Jó. E agora nós vamos lá para o capítulo 40 Nós vamos lá para o capítulo 40 de Isaías. Capítulo 40 de Isaías, onde Isaías... Só um instantinho, irmã. Só um instantinho. Capítulo 40 de Isaías, lá no versículo 12, né? Quando Deus, ele se mostra, né? Que Deus mostra que não há outro Deus, né? Que ele é único. Diz assim, no capítulo 40 de Isaías, no versículo 12 em diante. Mas quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Que pesou na balança os montes e colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo, né? Acaso já presenciou do conselho de alguém? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo? Ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Olha, irmãs, eu lendo esse capítulo também, é maravilhoso a gente ver, né? É a sabedoria de Deus, né? E a onipotência de Deus, não é? A quem vocês, lá no versículo 18, a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher a madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar a sua imagem que não tombe. Acaso não ouviram, não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Irmãs, quando eu olho isso, né? Demorou tanto tempo
para que a ciência pudesse descobrir que a Terra era redonda, né? Existiam aquelas, né, na era medieval, a Terra é assim, essa. A ciência veio depois e comprovou, né, que a Terra era redonda. Mas as Escrituras, a palavra de Deus, ela já diz, né? Deus se senta acima do círculo da Terra. A Terra é redonda. Irmãs, esse é o nosso Deus. Não existe, né? Não existe outro Deus. E Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida de nós. Lá no Egito, Deus, né, libertou o povo de Israel. Hoje, Jesus nos salva. Jesus é Deus, não é? Conforme diz lá no Evangelho de João, né, capítulo 1, no princípio, né, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus habitando conosco, Deus conosco, que veio nos trazer salvação. No tempo da lei, não é? A lei, ela veio servir para que mostrasse o homem, né, do seu erro. Mas nenhum homem conseguiu, né, cumprir toda a lei. Só Jesus foi o cumpridor da lei, não é? E ele, sendo Deus, ele veio, não é? E hoje habita entre nós. Aliás, desculpe, hoje ele habita em nós, não é? Nos dando a alegria de viver e sabendo que ele, né, é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro Salvador, não há outra. Não há outro em que nós podemos, né, atribuir a nossa salvação. O nosso Deus é um Deus, né, verdadeiro, um Deus único. Um Deus que não divide a sua glória com ninguém, repito, pois não há outro, né? Não há outro que se deva, né, que nós nos devamos nos prostrar e adorar, só o nosso Deus. Quando Satanás ele, né, foi tentar Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, né, nós vamos ver que Satanás, né, até o Senhor Jesus, ele foi tentar, né? Nós precisamos de estar muito ligados a cada dia, né? Porque Satanás, ele está o tempo todo, né? O inimigo, conforme diz a palavra do Senhor, que o inimigo, ele está em nosso derredor, não é? Tramando, não é? Então, nós precisamos de estar atentos. E aí vai dizer, né, lá no capítulo 8, vai dizer, em seguida o diabo levou, Mateus 4, versículo 8, em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E aí disse, né, eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, falou Jesus, né, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Só o nosso Deus. Deus, né, todo-poderoso. Deus que é, né, porque Ele sempre existiu e sempre existirá, né? Só a Ele devemos prestar culto. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que, né, conversa conosco através da sua palavra, nos dá, né, a revelação que Ele quer que nós aprendamos por meio da sua palavra. E é por meio dela que nós, a cada dia, né, nós podemos, assim, né, nos achegarmos mais e mais, né, assim, né, diante do Senhor, este Deus maravilhoso, Deus verdadeiro, que nos ama, que não deixou que nós tivéssemos, né, nós ficássemos como o povo de Israel lá no Egito, escravizados, não é? Mas hoje Ele nos traz salvação por intermédio de Cristo, para que a gente possa ser salvo e não vivermos mais escravizados pelo pecado. Esse é o nosso Deus, Deus verdadeiro, Deus único. A Ele toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Amém, irmãs? Que Deus possa nos abençoar, que a cada dia, não é, a gente possa tão somente ao nosso Deus prestar culto, pois só Ele
que é digno de toda a glória. Que Deus nos abençoe, que a palavra do Senhor possa estar sempre em nossos corações, que a cada dia, que a gente possa sentir a alegria de termos a revelação de Deus para as nossas vidas. Que Deus a todas, nos abençoe.